Coríntios, capítulo 3, verso 16 até o verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a exposição da última sessão do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembre-se, o apóstolo Paulo aqui está tratando ainda sobre o problema da divisão dentro da igreja e as causas da divisão. Agora Paulo está mostrando que essas causas não têm fundamento se eles tiverem a visão correta de quem é Cristo, cabeça da igreja, e qual o papel de cada ministro no serviço da igreja. Agora, essa é a última sessão onde ele vai falar da importância de nós pertencermos a Deus em Cristo e assim termos Cristo como autoridade, cabeça e governo, e todos estão debaixo dessa autoridade, até mesmo os ministros da palavra. Versos 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Pelo poder do Teu Espírito, fala conosco nessa noite. Faça-se ouvir a Tua voz, a Tua palavra possa alcançar os corações, salvando, dando esperança, confortando, consolando, desafiando, exortando, para a glória e para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Lembre-se, irmãos, mais uma vez aqui, Paulo, nesse trecho da carta, ele está tratando daquele que é o problema até então central da igreja de Corinto, que é a divisão. E nós sabemos que tanto a nossa obediência reflete uma teologia, como a nossa desobediência reflete também uma teologia. Nós acabamos de ler no livro de Tito, por exemplo, e a gente vai na sequência, no próximo domingo, se Deus nos permitir, quando lermos o capítulo 2, e Paulo vai falar acerca da importância das mulheres mais velhas serem mulheres que ensinem as mais jovens. E ele diz, sabe por que isso? Porque isso glorifica a Deus. Se você não fizer isso, isso desonra a palavra de Deus. Quando você ensina as mais jovens a serem mulheres que amem seus maridos e sejam boas donas de casa, quando você as instrui nisso, você está ensinando a elas como aplicar a relação entre Cristo e igreja no lar. Não existe uma prática na vida da igreja que não proceda de uma teologia. Porque Deus não nos dá valores morais vazios. Os valores morais, eles procedem da redenção. Todos eles são redentivos. Nós não fazemos isso como um caráter da nossa moralidade simplesmente, mas porque nos submetemos à lei de Deus, à palavra de Deus e à vontade de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando aqui também. Ele está dizendo, ora, há uma divisão no meio da igreja, e isso é fruto de uma péssima teologia. E aí, que teologia? Eclesiologia. Vocês têm problemas com a eclesiologia, vocês têm problema com a doutrina da igreja, porque vocês estão fazendo de homens cabeças da igreja, e vocês estão dizendo que vocês pertencem a esses homens, que vocês são deles,
Veja que Paulo disse nos versos anteriores, um diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aquele diz, vós sois de Cristo. Que distinção profunda é essa? A nossa identidade, ela não se encontra em pertencer a alguém nesse mundo. A nossa identidade, ela se encontra, ela está fundamentada em pertencermos a Cristo ou não. Quem somos? Nós somos de quem? A quem nós pertencemos? Quem é a autoridade sobre nós? É por isso que, se nós não tivermos essa consciência de Cristo como cabeça, nós vamos nos submeter a uma eclesiologia e doutrinas na igreja que são contrárias ao Evangelho, porque nós estamos ligados a homens, não a Deus. O próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta em um momento em Atos, chama os crentes de Bereia de mais honrados do que os outros, porque eles consultavam nas Escrituras o que ele falava. A preocupação dele era que eles tivessem a certeza de que aquilo que estava sendo ensinado era bíblico, não era a sua doutrina, não é o seu pensamento. A preocupação de Paulo aqui, então, o faz aprofundar ainda mais o conceito da igreja. Nós não podemos resolver problemas de divisão simplesmente dizendo sejam amigos uns dos outros. Não ame o pastor tal mais do que o pastor fulano de tal. Por que não? Qual é a lógica disso? Não existe esse tipo de ensino nas Escrituras. É por isso que eu gosto, Mark Jones costumava dizer assim, Mark Jones costuma dizer assim, né, uma das palestras dele, que é fantástica, ele diz assim, se eu fosse dar uma palestra aqui sobre o papel do homem e da mulher na família, a igreja não cabia de gente. Agora, se eu for dar uma palestra sobre cristologia, ninguém vem. Porque as pessoas imaginam que estudar o papel do homem e da mulher é alguma coisa dissociada da doutrina de Cristo como cabeça, ou da igreja. Não foi isso que Paulo fez, ele disse, ensinou o papel do homem e da mulher, disse, eu estou falando do mistério da relação entre Cristo e a igreja. E muitas vezes nós queremos dissociar a doutrina da prática, e nós achamos apenas que esses são ensinamentos moralistas de como nós devemos viver, são ensinamentos que estão fundamentados na doutrina. É por isso que tem um peso de redenção. É por isso que só pratica isso aqueles que foram alvos da graça, como lemos hoje no Salmo 62. A ti pertence a misericórdia, a graça, e o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Nós só podemos viver segundo a vontade de Deus pela graça dEle. Nós só podemos viver a lei de Deus pela graça dEle. Nós só podemos viver como família segundo a graça dEle. Então Paulo, mais uma vez, aprofundando esse conceito, ele adentra mais um passo na eclesiologia para destruir o pensamento divisionista dentro da igreja. Então ele acrescenta um outro argumento. No verso 16 ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Preste atenção nos termos que Paulo utiliza. Não sabeis. Quando vocês agem dessa forma, vocês agem como se fossem ignorantes, não tivessem conhecimento do que vocês são. Acaso vocês não sabem disso? Não sabeis que sois santuários de Deus? É aqui Paulo utiliza uma linguagem do Antigo Testamento. O santuário não pode ser contaminado, porque se for contaminado, a pessoa que o contamina é morto ou é expulso do meio de Israel. Veja o texto, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí ele utiliza a mesma figura do Antigo Testamento e agora aplica à igreja. Um dos comentaristas disse, ora, se Deus fazia assim com um templo que era feito de madeira, que era feito de cedro, que era ouro, imagina o que ele fará se alguém tentar destruir o corpo de Cristo, a igreja em que o Espírito habita. Lembre-se, lá no Antigo Testamento, Deus habitava com sua glória, Shekinah, no Santíssimo Lugar.
Agora, vós sois o santuário do Espírito, o Espírito de Deus habita em vós. E ninguém pode destruir o santuário de Deus. Isso tanto no que diz respeito à igreja, quanto ao indivíduo. A igreja no sentido do povo de Deus, quanto do indivíduo que é a igreja de Deus. A primeira coisa que você tem de saber é que você é santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em você. Então esse é o primeiro grande ensinamento. Quando você creu no Evangelho de Cristo, você creu pela obra da graça de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, que abriu o nosso entendimento. E Paulo já disse isso, ele não está falando isso de maneira fortuita ou mesmo sem conexão nenhuma com o que ele falou anteriormente. É só você voltar no capítulo 2, verso 9. Acompanhe comigo. Na mesma carta, voltando uma página apenas, verso 9, ele diz assim do capítulo 2. Não é? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Daí o conceito da graça, para que conheçamos aquilo que nós não recebemos por obras, que não recebemos pela nossa própria justiça, recebemos gratuitamente, ele continua. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, porém, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ora, você não pode conhecer as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Agora, o capítulo 3, então, Paulo diz, ora, vocês receberam o Espírito, vós sois santuário de Deus. E o que significa ser santuário? As palavras estão claras, voltemos para o capítulo 3, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você entende, irmãos? Nós recebemos o Espírito que nos dá discernimento, compreensão, entendimento daquilo que nós temos em Cristo. Lembre-se que Jesus disse lá no Evangelho de João, eu vou, quando eu for, o Espírito virá e ele vos convencerá do pecado porque não crê em mim. Mas ele diz também que o Espírito vai formar Cristo em mim, ele vai me santificar. Ele não apenas desvenda os meus olhos para que eu compreenda aquilo que eu não posso compreender pelo meu próprio raciocínio e por minha própria sabedoria, mas ele também habita em mim, e ele não vem apenas abrir meus olhos para que eu veja Cristo, ele habita em mim. Não é um movimento de entrada e saída, o Espírito de Deus habita em nós. Você sabe, essa é a certeza de que quando ele vier, nós iremos com ele. Esse é o selo que Paulo diz na carta aos Efésios, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos a certeza disso. O Espírito habita em nós. Nós temos conhecimento. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a graça, nós conhecemos a glória de Deus, nós adentramos o Santíssimo Lugar. O Espírito de Deus habita em nós. E nós passamos, e aí esse é um princípio, nós temos agora o senso claro de pertencer a alguém. Nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Nós somos dele. Essa é a conclusão que ele vai lá no final desse mesmo capítulo 3, dizer no versículo 22, ele diz,
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo. E vós de Cristo. Vocês pertencem a Ele. Essa união mística, ela é a fonte da autoridade, é a fonte de todo bem, é a fonte do conhecimento, é a fonte da salvação. Essa união mística é aquela verdade que produz uma bênção que não é momentânea. Como Jesus disse à mulher samaritana em João 4, declarou abertamente a ela: se você crer naquele que fala contigo, fluirá de dentro de ti rios de água viva, para sempre, para a eternidade. Você sabe o que é isso, irmãos? O que eu vou fazer vai satisfazer a tua alma, não apenas aqui, agora, para sempre. E quando você estiver vivendo dias de angústia, dias de medo, dias de tristeza, esse rio não deixará de fluir. Leia a promessa em Jeremias, no capítulo 17. O profeta Jeremias, toda beleza diz: aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ainda que venha sequidão, não deixará de dar fruto. Há uma água que flui mesmo quando não chove lá fora, quando não se tem o que comer sobre a mesa, quando não se tem saúde, quando não se tem nada nessa terra. Há algo que jorra dentro, que produz na vida do crente a certeza de que todo bem, toda necessidade, tudo que eu sou, tudo que eu necessito é suprido em Cristo pelo Espírito que habita em mim. Pelo Espírito que habita em mim. Ora, não sabeis. Você imagina por que eu estou gastando um tempo falando nisso aqui agora, para você entender lá na frente uma coisa tão simples, aparentemente tão simples. Dizer que você pertence a Paulo, a Pedro e a Apolo, é você dizer que você tem tudo isso que você tem em Cristo nessas pessoas. Você imagina a loucura que é dizer isso, esse senso de pertencer a alguém, porque só em Cristo eu tenho tudo isso. Eu terei isso em Paulo, eu terei isso em Apolo, eu terei isso em Pedro. Daí Paulo argumenta em outro momento dizendo: acaso eu morri por vocês? Acaso eu fui crucificado por vocês? Paulo disse: até mesmo o batismo, batizei pouquíssimos, não batizei muitos, até mesmo o batismo que me foi ordenado fazer, para que vocês saibam que tudo que nós ensinamos, que tudo que nós instruímos, tudo que nós falamos, é para que vocês confiem em Cristo e dependam dEle, tão somente. Ora, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se alguém contaminasse o templo do Senhor, se alguém contaminasse o santuário do Senhor no Antigo Testamento, esse alguém era morto. Quando Israel, no período em que eles andavam com um santuário pelo deserto, o tabernáculo, havia uma cena bem interessante. Quando eles paravam, a nuvem parava, eles paravam, a nuvem levantava, ele levantava e andavam. Então você tinha a seguinte cena: eles tinham já uma ordem de se colocar quando o tabernáculo parava. Então eles distribuíam as tribos ao redor do santuário, e ao redor de cada um delas estavam os levitas junto com as outras tribos, e na porta o sacerdote junto com a tribo de Judá. Por que isso? Porque todos os levitas ao redor, para que ninguém contaminasse o santuário. Aquele que o fizesse morreria. Sabe como é sério você tentar destruir a igreja com um falso ensino? É por isso que falso ensino é descrito na Bíblia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
a seriedade do que você ensina, a seriedade daquilo que você expõe nas Escrituras, daquilo que é dito na palavra de Deus. Isso tem um peso profundo sobre os ombros daqueles que proclamam o Evangelho, mas tem um peso profundo sobre a igreja que se coloca debaixo de falso ensinamento. Se o santuário do Senhor for contaminado, se alguém destruir o templo, Deus destruirá aquele que o destruiu. Em outras palavras, se alguém contaminar o templo, Deus o destruirá. E a contaminação, ela se dá nesse contexto pelo ensino, mas também pelo pecado. É por isso que no capítulo 5 Paulo vai dizer daquele jovem que ele precisa ser tirado do meio da igreja, porque também o pecado, assim como o ensino falso, não tratado, tem o poder de levar a igreja ao colapso. Como é interessante notar que Paulo usa aqui a palavra no sentido, a palavra no plural. Vós sois a igreja, porque o indivíduo aqui que comete um ato, ele não comete um ato para si, simplesmente como igreja, mas para a igreja como um corpo. É por isso que o mal é causado para a igreja. Ora, se não Paulo, no capítulo 5, teria dito, vamos resolver aqui o problema com aquele jovem sozinho, olha, sai da igreja, tudo bem. O trabalho foi diante da congregação. Eu, juntamente convosco em espírito, no poder de Jesus Cristo, entrego o corpo dele ao diabo, para que a alma seja salva no último dia. A lógica de Paulo é, porque a contaminação de um indivíduo não contamina apenas ele, como igreja, mas contamina o corpo. Como é sério os nossos pecados, como é sério a nossa luta pessoal, como é sério a necessidade de vivermos pessoalmente uma vida santa, não porque simplesmente eu contamino a minha vida, a minha família, mas eu contamino a igreja do Senhor. Como é sério o ensino, um falso ensino não apenas destrói uma pessoa ou 10 pessoas, ele destrói, ele tem o poder de destruir a igreja, se pudesse. Um dos papéis dos presbíteros da igreja é proteger a igreja dos falsos mestres, é proteger o púlpito do falso ensino, para que a igreja seja protegida, tanto no ensino quanto na vida de santidade. Então a primeira coisa que Paulo começa a aprofundar aqui no seu conceito, na luta para mostrar como é loucura a divisão da igreja, é você não saber quem você é, a quem você pertence, quem habita em vós. Quem habita na sua alma é o Espírito, e você é da igreja, você pertence à igreja de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tenta destruir a igreja, isso vai ser destruído. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse é um princípio inequívoco da revelação. Mas agora ele passa para o segundo argumento. Agora ele passa não apenas a mostrar que nós temos o Espírito, e o Espírito habitando em nós nos faz pertencer à igreja. Ele diz agora o que deve fazer aquele que ensina. Como a igreja deve olhar para aquele que ensina, e aquele que ensina como deve viver quanto à busca do ensino. Ele ensina a sua própria filosofia ou a palavra de Deus. Ele ensina o seu próprio pensamento ou os pensamentos de Deus. Veja o verso comigo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. E aí ele continua, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Paulo então aqui acrescenta o segundo argumento. Ninguém se engane a si mesmo. Que coisa
O astuto, o sábio desse mundo, ele olha para a igreja, para o ensino da igreja e diz que nós somos ignorantes, que nós vivemos na Idade Média. É interessante como que o conceito de evolução está presente nos mínimos argumentos dos nossos dias. Nós vivemos uma tragédia recente de uma criança que, abusada, engravidou e teve de abortar aqui na cidade do Recife. E veio para cá, e eu não quero entrar no mérito da discussão, meu posicionamento claro, bíblico, não há espaço para aborto em nenhuma circunstância, mas não é esse meu ponto de discussão aqui. O que eu quero discutir com vocês é aqueles que olham para a igreja, que defende a vida em qualquer circunstância. Eles dizem assim acerca da igreja: eles vivem na idade das trevas, eles vivem na Idade Média, isso é uma barbárie. O conceito de evolução tenta fazer com que a igreja, que segue um livro que é antigo, mas deixa eu só dar uma informação importante para aqueles que leem a Bíblia como um livro antigo. A Bíblia diz que a lei é eterna, é perfeita, é infinita. Ela não é só antiga, ela é atemporal. Ela não apenas diz respeito a um período da história, ela ultrapassa os dias da história. Foi isso que Moisés disse a Israel, depois de receber a lei em Deuteronômio no capítulo 4, antes de citar a lei pela segunda vez no capítulo 5, no capítulo 4 de Deuteronômio ele diz: não há povo tão sábio quanto o povo de Deus, que tem leis, estatutos e mandamentos como esses. Está lá em Deuteronômio 4, não há povo igual ao povo de Deus. Enquanto o mundo olha e diz: vocês são astutos, vocês são loucos, Deus diz: vocês são sábios, que seguem os meus mandamentos, as minhas instruções, a minha vontade. E aqui, então Paulo vai e diz: todo aquele que quiser ser sábio, e aqui, veja o jogo de palavras que ele utiliza: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Se você é sábio nesse século, se você acha que o teu conhecimento é maior do que o conhecimento de Deus, que os teus valores ultrapassam os valores da palavra e que a tua justiça excede a justiça de Deus, para você se tornar sábio, você tem que se fazer louco. Você tem que dizer: a minha sabedoria é loucura, eu aceito a sabedoria de Deus. Não basta você simplesmente concordar com uma coisa ou outra, você precisa negar a sua. Assim como a salvação, não basta você dizer: não, a minha justiça não me salva, mas ela ajuda. Não te salva nunca. Você tem que negar a tua justiça, dizer: eu nego a minha justiça própria, a minha justiça pessoal, e recebo a justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho outra maneira, eu nego a minha justiça. Não tem outra maneira de ser sábio, senão dizer: eu nego a minha sabedoria, eu me torno louco para conhecer a verdadeira sabedoria. Paulo está dizendo: como é que vocês vão confiar em homens? Esses homens que eu vou começar a falar deles agora, ele vai começar até dele mesmo. Tudo que ele sabe foi dado por Deus, não é sabedoria própria. Foi dado por Deus, é sabedoria divina, é revelação divina, é o que eles receberam da palavra, não é que eles criaram da sua própria mente. Não me canso de citar Isaías, quando ele diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais elevados que os teus pensamentos e os teus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Ou eu me submeto a essa vontade, eu me submeto à sabedoria divina.
Então esses homens estão pregando a sabedoria de Deus. Não foi revelada, não foi dada a eles porque eles são capazes de conhecer. Não é fruto do esforço deles em conhecer. Foi Deus quem se deu a conhecer. É fruto da revelação, é obra da graça. Então o apóstolo Paulo, você quer ser sábio, se torne louco. Deixe tua sabedoria. Ele continua no seu argumento, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Sabe o que eles são? São pensamentos vãos. Vãos. Isso não diz respeito a um grupo seleto de homens, não, isso todo homem é assim. Paulo, Cefas, Apolo, o que eles conhecem de Deus também estão implicados aqui. Não foi por causa da sabedoria deles, foi por causa da sabedoria de Deus. Foi só por isso, fundamentalmente por isso. E aí ele continua na última sessão, por isso que o verso 21, então, tem um portanto conclusivo, então os fundamentos são dados, agora ele conclui o texto dizendo, portanto, e aí vem a conclusão, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Paulo é vosso, Pedro é vosso, Cefas, Apolo, tudo é vosso, o mundo é vosso. E você está dizendo, eu sou de Paulo, pertencendo àquilo que Paulo conquistou para você, se o que Paulo tem é fruto da graça de Deus. Você entende como a divisão ela é insana? Como a divisão ela tem insanidade em si? Porque você faz de alguém a fonte de todo bem, a parte de Cristo. E aí ele diz, o texto sagrado continua, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Tudo é vosso. Esse é um momento interessante na sequência do texto, porque Paulo, ele mostra, irmãos, que pertencer a Deus em Cristo põe em perspectiva não apenas o papel dos que ensinam, mas o papel da própria providência de todas as coisas que acontecem ao nosso lado. Veja, preste atenção se não é isso. Ele diz, seja Apolo, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo. Então os três nós já sabemos o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, olha, tudo é vosso. E você está dizendo, eu pertenço a ele. Se todos eles são instrumentos de Deus, sendo Cristo o cabeça da igreja, que enviou esses homens para poderem pastorear, ensinar, instruir, e vocês estão se ligando a um dizendo, ele é tudo para mim. Isso é uma coisa ilógica. Paulo, veja, não é ninguém falando de Paulo, é Paulo falando de si mesmo. Eu não sou esse que você pensa que eu sou, eu, assim como você, dependo de Cristo. Aí ele diz, mas não apenas eu, não apenas Cefas, não apenas Apolo, o mundo é seu. O que é isso? O mundo pertence a você, você é herdeiro. Você sabe que esse mundo, os ímpios utilizam esse mundo, mas não pertence a eles. Olha, eles vão usar a terra, eles vão plantar, eles vão colher, eles vão construir, eles vão ser milionários, eles vão ter poder. E você talvez não vai ter nada nessa terra, mas tudo é seu. Tudo que foi conquistado por Cristo é seu. Não é que você vai... Porque as pessoas utilizam isso de modo tão equivocado.
Se é meu, então eu vou tomar posse. Aí eu vi gente tomando posse de carro importado, dizendo, esse carro é meu, eu tomo posse. Tudo é meu no sentido de que eles vão utilizar e não vão usufruir. Eles vão ser lançados no inferno, aqueles que rejeitaram a Cristo. E todas essas coisas são nossas. E o mundo é de Deus, e o mundo é nosso. No sentido mais precioso. Deus guia o mundo de tal maneira que mesmo no mundo de sofrimento que vivemos, nós podemos dizer, não é essa a nossa pátria. Não é esse o nosso mundo. Mas o Deus que me guia nesse mundo é o Senhor do mundo. E esse mundo será restaurado e nós viveremos com o corpo glorificado nele para todo sempre. Não apenas o mundo, ele diz, a vida, a morte. Todas essas coisas são nossas e elas são usadas por Deus para a glória de Deus. Se vivermos, viveremos para a glória. Se morremos, morreremos para a glória. Tudo é nosso. E quando a morte chega para aqueles que são de Cristo, cujo Espírito habita, não chega o inimigo, chega um amigo que me lança nos braços do Pai. Eu lembro, é um filme de guerra muito antigo, em que a guerra em que os judeus participavam e um dos judeus morreu, um jovem de 16 anos na guerra, e eles estavam sepultando ele. No momento do sepultamento, o líder do comando, do grupo que ele comandava, disse: quando nós somos velhos, a morte chega para nós como um amigo. Quando nós somos jovens, a morte chega para nós como um ladrão. Ele dizendo, esse era um jovem de 16 anos que viveria muito. Mas nós que estamos em Cristo, a vida é nossa, a morte é nossa. Eles não podem nos fazer mal, tudo é nosso. O Senhor é a nossa vida, nós não morreremos eternamente, tudo pertence a nós. Tudo será usado para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Tudo é nosso. Ele continua, sejam as coisas do presente, sejam as coisas do futuro, tudo é vosso. Não apenas as que nós estamos vendo, como as que nós aguardamos, tudo é vosso. E vocês estão dizendo, eu sou de Paulo e eu terei tudo que Paulo conquistou para mim. Paulo disse, eu não morri por vocês. Eu sou de Cristo. Não como parte da divisão de Paulo, Apolo e Pedro, mas como parte do princípio de que Cristo é o cabeça da igreja. Aí ele encerra dizendo, vós de Cristo. Tudo é vosso, vós de Cristo, porque Cristo conquistou todas essas coisas, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. A morte, a vida, o mundo, o presente e o futuro. Lembre-se das palavras de Paulo aos Romanos, nem a vida, nem a morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a nudez, nem a fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso, tudo é nosso, em Cristo Jesus. E aí ele diz, e Cristo de Deus, tudo o que Deus prometeu foi dado a Cristo. Nós que estamos em Cristo, temos tudo o que o Pai concedeu ao Filho. Tudo é nosso. Cristo, como cabeça da igreja, nos ensina, tudo é nosso. Todas as coisas nos pertencem, porque todas elas Ele conquistou com seu sangue.
Você sabe o que a divisão significa, em última instância, como essa relatada por Paulo? A negação de Cristo como cabeça. Entenda a divisão, eu me refiro à divisão que não é bíblica, porque é óbvio que tem alguma divisão na história da igreja própria, como a própria reforma, não era necessária, fundamental mesmo que saibamos historicamente que nunca foi intenção de Lutero sair da igreja católica, mas reformar a igreja. Ele tentou, como não conseguiu, e ele foi expulso da igreja. E não teve outra forma. Não teve outra forma. Mas o que eu estou me referindo, irmãos, é quando nós nos colocamos na dependência e na dependência de todas as coisas nessa vida de alguém. Eu dependo de alguém. Filhos, os seus pais são instrumentos de Deus para cuidar de você. Mas o que seus pais precisam ensinar a você é que vocês pertencem a Cristo, não a eles, em última instância. Esposa, marido, você precisa, esposa, entender que o seu marido foi dado por Deus para você, para cuidar de você, para lhe proteger, para lutar com você, lhe ensinar, instruir, santificar. Mas lembre-se, você não pertence a ele em última instância, você pertence a ele, mas ele precisa lhe ensinar que você pertence a Cristo. Ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele é o teu marido. Igreja, todo o trabalho dos presbíteros da igreja precisam ser pautados e fundamentados em Cristo. Doação, entrega, ensino, disposição para servir, até mesmo cansar e se cansar continuamente para o bem da igreja, seja o que for, mas nunca imaginar que a igreja é minha. A igreja é de Cristo, vocês são de Cristo, e o nosso trabalho será em vão, como pai, como marido e como presbíteros de uma igreja, se aqueles que estão sob o nosso cuidado não entenderem a quem de fato eles pertencem. Vocês são de Cristo. Se Cristo é o teu Senhor, você tem tudo, porque você tem Cristo, e você tem tudo que Deus deu ao Cristo, ao Filho, por isso é seu. A glória da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é futura, mas ela é real, porque ela está pautada na perfeita obra de Cristo. Nós aguardamos a perfeição manifestada, mas ela é segura, porque Cristo já conquistou. Paulo não disse, serão seus, ele diz, pertencem a vocês. Não diz que isso vai ser de vocês, ele diz que é, pertence, tudo é vosso, tudo é vosso, é vosso. Agora, nesse momento, você que está fora da igreja, você que está longe do Evangelho de Cristo nessa noite, quem é a fonte de todo o bem para a sua alma? Em quem você confia? Na sua própria sabedoria? Ou na sabedoria do alto que revelou da eternidade, desde toda a eternidade, a salvação em Cristo Jesus? Em quem você confia? No que você possui? Uma terra que você passou para o seu nome? Ou você possui o mundo?
O que você tem, certo, apenas a morte, você tem a vida. Você tem apenas coisas do presente, você tem o futuro, se você estiver em Cristo. Abandone a sua própria sabedoria e a sua própria justiça. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo hoje e receba dele a salvação, não apenas agora, mas para todo sempre. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, nós te damos graças porque podemos mais uma vez ouvir a tua voz. Ouvindo a tua palavra, sendo desafiados, ó Deus, a vivermos segundo os teus ensinamentos. Ensina-nos pelo amor do teu nome, andarmos em retidão, na esperança em Cristo Jesus somente, confiados em Cristo Jesus tão somente. E que possamos amar aqueles que ensinam a tua palavra, que possamos amar aqueles que nos instruem na verdade e que apontam para Cristo e nos levam a Cristo. E possamos depender somente de Cristo, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa a tua igreja e aqueles que não te conhecem nessa noite. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.